Opa, olá, testando 1, 2, 3, senhoras e senhores, olha eu aqui de novo, tudo bem com você, jovem professor aqui, galera, é o seguinte, hoje estamos aqui para resolver a atividade 6 da página 15 do livro de vocês. Mas antes de começar essa resolução, não se esqueça, por favor, de se inscrever nesse canal, deixar o seu like e ativar o sininho, que é para ajudar aí na divulgação, tá bom? Porque eu sei que se você chegou até aqui, é porque você não faz a menor ideia de como resolver isso e eu estou aqui para ajudar você. Então vamos lá! As medidas dos ângulos internos de um pentágono formam, em graus, uma progressão aritmética. Nossa, que legal! Estava em geometria, já fomos direto para PA, né? De razão igual a 3. Portanto, o menor ângulo interno desse polígono mede quanto? A, B, C, D ou E? Vamos lá, faça suas apostas que a gente vai começar agora. Então, olha só, primeiramente, o que é uma progressão aritmética? Uma progressão aritmética é uma sequência numérica onde que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior mais uma constante, um número real, que a gente chama essa constante de razão. E ali ele está até falando sobre isso, ó, de razão igual a 3. A razão a gente representa pela letra R, tá bom? Então, como os ângulos internos irão formar uma progressão aritmética e a gente tem um pentágono, tá bom? Um pentágono é aqui a figura. Então a gente sabe que um pentágono tem 5 lados e 5 ângulos, isso já foi informado. Então a gente sabe que essa sequência numérica, ela vai ter 5 elementos. Vai ter o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto elemento. Beleza? Porque isso é o básico de uma PA. É uma PA de 5 termos. Então a razão dela aqui é 3. Ou seja, pela definição, cada termo a partir do segundo é igual ao anterior mais uma constante, que no caso essa constante é 3. Então, se o primeiro a gente não sabe o valor, então ele vale x. Vamos chamar de x. Não, vamos chamar de A, tá? Vai ser o valor A. Então, se esse vale A, o próximo, já que isso é uma PA, vai ser o anterior, que no caso é o A, mais 3. Ou seja, esse vai valer A mais 3. Esse outro aqui, ele vai valer o anterior. Quem é o anterior a ele? A mais 3. Então, ele vale A mais 3. Porém, mais a razão, que no caso é 3. Então, vai ficar A mais 3 mais 3. Tô entendendo, professor. Vamos pro próximo. O próximo, então, vai ficar, ó, A mais 3, porque é o anterior, mais 3. Só isso aqui é o anterior. Agora, eu vou até fazer de outra cor para tu não se bugar aí, tá? Deixa eu apagar esse anterior aqui. Esse 3 aqui, ó, ele vai ser adicionado em amarelo. Não, amarelo ficou legal não. Deixa eu colocar preto. Pra não ficar legal para ver. Vou colocar ele de preto, porque é a razão que está sendo adicionado. Vou até colocar nesse aqui também, porque foi adicionado a razão. Então, esse último aqui, eu vou colocar mais 3, porque é o novo elemento que é a razão que está colocando. Esse que está de azul é o anterior, esse de preto é a razão, tá bom? Aqui no próximo é a mesma ideia, mas tu percebe que não vai dar para caber, não vai caber ali, né? Então, vamos simplificar isso daqui. Olha só, A mais 3. Esse aqui eu tenho A mais 3 mais 3. Então, para caber nessa linha, eu vou simplificar ele usando multiplicação. A mais 3 mais 3 é a mesma coisa que A mais 2 vezes o 3. Porque se pega 3 mais 3 vai dar 6. 2 vezes 3 também dá 6, então é a mesma coisa, né? Então, vamos lá colocar o valor numérico dele. Que aqui vai dar A mais 6. Ficou mais simples ainda. Então, esse cara todinho vale A mais 6. Esse cara aqui, ele vai valer quanto? Vamos fazer a continha. Ó, pode fazer só somando ou multiplicando. Porque esse aqui é A mais 3 vezes 3. Olha que o 3 está somando 3 vezes, né? Esse 3 ficou feio. 3 vezes 3. Ou seja, é a mesma coisa que A mais 9 vezes o 3. Não, ixi, opa, só 9, tá? Eu me empolguei. A mais 9, porque 3 vezes 3 dá 9. Tudo bem, tranquilo. Então, vamos usar esse outro aqui, ó, que é o anterior. O anterior, né, 9 é A mais 9. Então, esse aqui vai ser A mais 9, porque é o termo anterior. A gente simplificou, ficou A mais 9. Então, somado com 3. Mais 3. Ou seja, 9 mais 3 não é 12? Então, esse cara aqui, vamos logo simplificar ele também. Ele é A mais 12. Nossa, professor. Então, a resposta é A mais 12? Não. A gente está atrás do quê? Do menor ângulo. Quem vai ser o menor ângulo? A gente tem A, o ângulo A. Tem o A mais 3. A mais 3 mais 3. A mais 3 mais 3 mais 3. A mais 9 mais 3. O menor, com certeza, vai ser esse cara aqui. Quando a gente descobriu o valor do A, a gente descobriu a resposta da nossa questão. Vou escrever nessa sequência aqui a
apenas o valor simplificado, tá? Para ficar mais bonitinho aqui. Então, esse cara aqui é A mais 12. Esse cara aqui, para ficar mais simples na sequência numérica, ele é A mais 9. Esse aqui, ele é A mais 6. Esse aqui é A mais 3 e esse outro aqui é A. Pronto. E agora o que eu faço? Bem, não sei se você leu o livro, mas é super recomendável você ler, tá? Porque em algumas páginas anteriores, deixa eu voltar aqui, vamos botar na página, se não me engano é a página 14, na sua página 14 tem exatamente essa atividade resolvida e bem aqui ela dá uma informação muito útil, que é o que a gente vai usar para resolver e solucionar aquela questão, tá? Olha só, é uma atividade resolvida que diz o seguinte: deduza uma expressão para representar a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo de n lados, tá bom? Então, essa aqui é a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono convexo. O pentágono é um polígono convexo. Então, S, que é a soma, é igual a n menos 2. O que é n? O número de lados que tem um polígono menos 2 vezes 180. Com essa fórmula, eu consigo saber quanto é que dá a soma de todos os ângulos internos desse pentágono da nossa questão. Isso a gente vai usar lá, porque se eu somar todos esses elementos da sequência numérica, que é os ângulos internos do pentágono, a gente vai ter o quê? Vai ter a soma dos ângulos internos, porque A é um ângulo, A mais 3 é outro ângulo, A mais 6 é outro ângulo, A mais 9 é outro e A mais 12 é outro ângulo. Se eu somar tudo isso, eu vou ter a soma dos ângulos internos do pentágono. Então, se eu tenho a soma dos ângulos internos de um pentágono, se eu já souber essa medida, boa para mim. Então, vou usar aquela fórmula que é S igual a n menos 2 vezes 180. Essa aqui é a fórmula da soma dos ângulos internos de um pentágono. Lembrando, já que a questão está falando que é um pentágono, vou até grifar aqui, ó. Pentágono. Então, pentágono tem quantos lados? Pentágono tem 5 lados, né? Tem 5 lados. Ixi, lados, ia escrever lados. Lados. Se tem 5 lados, então quanto é que vale esse n aqui que eu vou substituir? Já que n era o número de lados, então vai ser 5. Ou seja, a soma dos ângulos internos vai ser 5 menos 2 vezes 180, tá bom? Agora, vamos lá. Soma será igual, 5 menos 2 é 3 vezes 180. Vamos fazer essa continha? 180 vezes 3. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 2 dá 24. Fica 4. Vai 2. 3 vezes 2 dá 3. Mais 2, 5. Vai dar 540. Então, se eu somar todos esses elementos aqui dentro, eu tenho que ter como resultado dessa soma 540. É isso? Exatamente, meu filho. Então, vamos lá. A soma dos ângulos internos é 540. Vou deixar bem aqui no cantinho, tá? S é igual a 540. O meu S parece demais com 5. Deixa eu arredondar ele aqui. Pronto. Não tem nada a ver agora com o meu 5. Mudou nada, né? Perfeito. Pronto. 540. Eu vou pegar e colocar isso aqui bem no cantinho, porque isso aqui foi só... Ixi, assim não dá, né? Tem que ser assim. Vou bem aqui no cantinho, porque isso aqui foi só uma das coisas que a gente vai precisar, tá? Agora a gente vai aplicar isso que a gente deduziu aqui. Já que a soma dos ângulos internos é 540, eu vou somar todos esses valores da sequência numérica e vou igualar isso a 540, que é a minha teoria aqui. Então, se eu pegar A, que é o primeiro ângulo, esse ângulo aqui, acabei de pegar ele, escrevi ele ali, somar com o segundo ângulo, mais, quem é o segundo ângulo? É apenas A mais 3, então vou escrever tudo ali. A mais 3. Somar agora com o terceiro ângulo, que é A mais 6, mais A mais 6. Isso. Se eu somar com o quarto ângulo, que no caso é A mais 9. Se eu somar com o último ângulo, que é o quinto ângulo, A mais 12, mais A mais 12, isso aí, essa soma toda tem que me dar como resposta o número 540.
40, porque esse será sempre o valor da soma dos ângulos internos de um pentágono. Agora, meu amigo, virou uma equaçãozinha de primeiro grau. Isso aqui você sabe resolver desde o 7º ano, não é verdade? Então, vai lá resolver, ó. Primeiro, vamos somar todos os A's. Então, deixa eu pegar aqui de canetinha amarela, marcador. Se eu tenho um A, ganho um outro A, eu vou ter 2A. Se eu ganho mais um A, eu vou ter 3A. Se eu ganho mais um A, eu terei 4A. E se eu ganhar mais um A, eu vou ter 5A, correto? Então vamos colocar aqui, se eu somei todos os A's, eu vou ter 5A. Ok, agora vamos somar os números. Somando os números aqui, ó, deixa eu pegar uma canetinha, deixa eu ver, acho que essa vez aqui vai ficar bonito. 3. Somando com 6 vai dar 9. Somando com 9 vai dar 18. 18 somado com 12 vai dar 18, 2, 30. Vai dar 30 certinho. Então vai dar 30 a soma dos números lá dentro. Então isso aqui mais 30. E isso vai dar exatamente igual a 540. Então 5A mais 30 é igual a 540. Agora basta a gente pegar aqui, passar esse 30 positivo, quando ele for para o outro lado, ele vai negativo. Então, ele vai lá para o outro lado, ele troca de sinal, ele vai negativo, porque ele era positivo. Então, a gente vai ter 5A é igual a 540, pagar isso aqui, menos 30. 540 menos 30. E claro que 5A é igual a 540, tu tira 30, tu vai ter 510. Agora, basta fazer a divisão, porque esse 5 está multiplicando A para o outro lado dividindo. Então, A será igual a 510 dividido para 5. Dá para dividir porque termina em 0, né? Então, 510 dividido para 5. Vamos lá fazer essa divisão. Vou pegar outra cor de caneta aqui. É muito grande, eu vou pegar aqui no 5. 5 dividido para 5 vai dar 1. 1 vezes 5 dá 5. Sobra quanto? Sobra 0. Vou lá e abaixo o 1. Número 1. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 1? Professor, não cabe não. Então, beleza. Então, qual número é quando não cabe? É o número 0. 0 vezes o 5 é 0. Sobra quanto? Sobra 1. Vou lá e baixo outro. Agora, sempre vai fazendo isso. Baixa uma vez, vê quantas vezes não cabe lá dentro. Se não couber, é 0 vezes. 0 vezes 5 é 0, sobra 1. Beleza? Senão você vai errar. Então, baixou 0, virou 10. Quantas vezes 5 cabe dentro do 10? Cabe 2 vezes. 2 vezes 5, 10. Sobra quanto? Sobra 0. Beleza? Então, tem 102. Então, o A vale 102. Você pode até concluir, ó, que esse ângulo A vale 102. Então, quanto é que vale esse outro ângulo aqui, que é A mais 3? Vai valer 105. O outro vai ser A mais 6. Então, vai ser 102 mais 6, 7, 8. Vai dar 108. E você vai somando, vai obtendo todos os outros. Mas como a questão quer saber o quê? Deixa eu diminuir aqui o zoom aqui. Beleza. Portanto, o menor ângulo, é isso que ele queria como resposta. O menor ângulo interno desse polígono mede quanto? O menor ângulo vai ser o ângulo A, que no caso é 102. Com isso, a gente acabou de resolver aqui a questão 6 de vocês. Deu um pouquinho de trabalho, tá? Mas se tu já sabia trabalhar com progressões aritméticas, eu acredito que o trabalho não foi tão difícil de chegar lá, tá bom? Só precisava você saber o que é e como calcular a soma dos ângulos internos de um pentágono. Então, galera, foi isso, tá? Eu vou deixar o PDF aí na descrição dessa questão resolvida, todos esses cálculos, porque não vai caber em um print só, tá? Se você quiser, dá uma olhada aí depois, tá bom? E não se esqueça, tá? Se você chegou até aqui é porque foi útil, então deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Não saia daí, porque eu tô na meta de 1000 inscritos, então eu quero chegar lá com esses 1000 inscritos. Quem ri de mim tá fudido, tá bom? Então vai lá, se inscreve, deixa seu like, se tiver condição financeira estável, ajuda aí o profissional da educação, tá? O Pix tá na descrição. Muito obrigado, mesmo que foi Alexandre Souza, jovem professor, e tchau!